Muito bem, o Brasil voltou a exigir vistos para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos. A isenção tinha sido concedida pelo ex-presidente Bolsonaro em 2019, numa estratégia para a atração do turismo aqui no Brasil. Agora, integrantes do governo Lula acreditam que a isenção não aumentou o número de estrangeiros visitando o país. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado Acácio Miranda, que é especialista em Direito Internacional. Seja bem-vindo, Acácio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. É um grande prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Prazer é nosso, é reciprocidade, né, Acácio? Seria esse princípio aí que rege essa decisão do governo? Exatamente. Os 4 países indicados exigem hoje que os brasileiros que pretendem ir a esses países por razões de turismo ou até por razões profissionais obtenham o visto. Diante dessa exigência do governo destes países, o governo brasileiro entendeu, com base no princípio muito bem citado por você, Marcelo, o princípio da reciprocidade, exigir que os nacionais destes países, quando vierem ao Brasil, obtenham visto também, com 2 peculiaridades. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, quando um brasileiro pretende obter o visto norte-americano, é necessário o comparecimento pessoal do brasileiro no consulado norte-americano. Agora, quando um norte-americano quiser obter o visto brasileiro, bastará que ele entre na internet, acesse o site do Ministério das Relações Exteriores brasileiro e obtenha este visto. Em segundo lugar, é importante nós ressaltarmos o prazo estabelecido pelo governo brasileiro para o início desta exigência, dia 1º de outubro de 2023. Portanto, nós temos quase 8 meses para que comece a valer essa exigência. E eu sou capaz de afirmar que este prazo tão grande para o início dessa exigência leva em consideração uma esperança do governo brasileiro que, nesse período, os governos destes outros países negociem com o nosso Ministério das Relações Exteriores e deixem de exigir este passaporte, este visto, aliás. Quisesse mesmo o governo brasileiro exigir este documento, a exigência seria imediata e não teria um período tão grande para eventuais negociações. Então, essa medida, Cássio, na sua análise, ela pode ser vista também, pode estar sendo vista como uma estratégia também. Basicamente é isso. Exatamente. Por conta do prazo grande até o início dessa exigência, eu entendo ser uma estratégia do governo brasileiro para que nesse período haja uma negociação, principalmente com a Austrália, Canadá e Japão, para que esses países deixem de exigir vistos dos brasileiros que lá queiram ingressar. Nós sabemos que a situação em relação aos Estados Unidos é um pouco diferente, é um pouco peculiar, envolve outros aspectos e talvez a quebra da exigência seja um pouco mais complexa. Mas no caso dos outros 3 países, não. Por isso que eu entendo que este prazo é uma estratégia para que negociações sejam conduzidas neste período. É uma situação bem delicada, né, Acácio? Não é fácil você conseguir tirar um visto, renovar o visto, sempre demora muito tempo, principalmente para os Estados Unidos, né, Acácio? Exatamente. Hoje, em alguns estados, como é o caso de São Paulo, onde nós estamos aqui, onde vocês também estão sediados, hoje o agendamento no consulado norte-americano é superior a 1 ano. Então, aquelas pessoas que pretendam comprar passagem, que pretendem ir aos Estados Unidos, prestem atenção, se não tiverem o visto ainda, nesse agendamento, que hoje ele é superior a 1 ano. E aí ficam 2 alternativas, aguardar este 1 ano ou procurar outros estados onde essa fila seja menor, como é o caso do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, onde gira em média 6 meses o período entre o agendamento e a realização da entrevista.
E às vezes essa sensação de que o sonho americano vai ficando cada vez mais distante, né? De fazer aquela tão esperada visita aos Estados Unidos, enfim, todo brasileiro sonha. Mas vem cá, Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta e agora eu quero, na verdade, uma análise sua também referente a isso. Vários desdobramentos estão sendo feitos também por conta dessa decisão, né? Tem o turismo. Nem todo mundo ficou feliz com essa decisão, então... Como que o turismo vai reagir? Né? Já está reagindo mal, aliás, não vai ter aquela expectativa grande de tantas pessoas vindo de fora aqui para o Brasil, o número vai cair um pouco. Estava analisando alguns dados, de acordo com eles, esse número estava subindo bem de visitantes estrangeiros aqui para o Brasil. Na sua análise, o que o setor de hotelaria e turismo deve esperar aí nos próximos meses? Eu acho que, obviamente, a obtenção de um visto, por mais simples que ela seja, é um entrave, especialmente para o turismo. Aqueles que vêm por razões profissionais obtêm o visto e ponto final, eles precisam vir ao Brasil. Mas aqueles que viriam ou vêm por razões relacionadas ao turismo, o visto serve sim como um entrave, serve sim como um fator de desestímulo e, consequentemente, deve atrapalhar esse setor da economia. Por isso, até que no começo do nosso bate-papo, eu mencionei a questão daquele prazo estendido para que sejam conduzidas as negociações. O governo federal, com base em estatísticas dos últimos anos, sabe que desde 2019, quando deixou de ser exigido esse visto, os números do turismo aumentaram, obviamente, desconsiderado aquele período da pandemia. Quando nós olhamos para o ingresso de turistas norte-americanos, neste período houve um acréscimo de 10%. Quando nós olhamos para os canadenses e para os australianos, também houve um acréscimo não tão substancial, mas houve sim um aumento no número de turistas destes países vindo ao Brasil. Em compensação, o número de japoneses diminuiu em 5% nesse período. Então, não é uma fórmula exata, mas é sim um desestímulo para que essas pessoas venham ao Brasil. Repito, creio que o governo federal tenha ciência dessas informações e tenha a esperança de conduzir negociações até o dia 1º de outubro, para que não haja essa exigência em relação aos brasileiros, da mesma forma que ela não existirá em relação aos nacionais destes países. O fato, né, Cássio? O Brasil poderia explorar e deveria, né, muito mais o seu turismo. O Brasil recebe menos turistas no total do que a Torre Eiffel lá em Paris, infelizmente, né? A gente sabe que não há restrições aí em relação a visto. Já houve até no passado França, mas hoje não existe mais, né? Europa. E fica essa questão muito delicada, como você bem disse, na questão dos Estados Unidos, esse fechamento da fronteira, porque muitas pessoas vão para lá querendo ficar por lá no país. Inclusive, também há a exigência de visto para o México, que também é uma porta de entrada justamente para os Estados Unidos, né? Sem dúvida. Essa exigência por parte do governo mexicano é uma imposição norte-americana. Nós sabemos que hoje o México é a grande porta de entrada para os ilegais que ingressam nos Estados Unidos, e nós sabemos também que o México guarda grandes relações econômicas com os norte-americanos, para não falarmos que há uma dependência econômica dos mexicanos em relação aos norte-americanos. Diante disso, os Estados Unidos impõem ao México que alguns países sejam obrigados, alguns nacionais, quando forem ao México, sejam obrigados à obtenção destes vistos, como é o caso dos brasileiros, por exemplo. Cássio, nosso comentarista Roberto Mota tem uma pergunta para você também. Bom dia, Cássio. A minha pergunta é a seguinte: o Brasil, no governo Bolsonaro, retirou a exigência desses vistos. Aí parece que alegam que o retorno desses vistos seria porque a retirada não teria feito efeito, né? Não teria dado resultado. Olha, se você toma uma medida que facilita a vida de turistas e ela não deu resultado, o correto não seria tomar uma outra medida adicional para facilitar ainda mais, ao invés de retornar à complicação antiga? Mota, tudo bem? Prazer revê-lo.
eu acho que são dois os aspectos relacionados à sua ponderação. Obviamente, nós falávamos, independentemente da pandemia, houve um acréscimo no número de turistas australianos, canadenses e norte-americanos que ingressaram no Brasil neste período, desde que deixou de ser exigida essa documentação. Em segundo lugar, tem lógica quando nós pensamos que a imposição de novas exigências, obviamente, desestimula as pessoas a ingressarem num país, da mesma forma que desestimula as pessoas a realizarem qualquer atividade. Isso é algo praticamente instintivo nosso. Quanto mais complexo, quanto maiores as exigências, quanto maior a burocracia, nós somos desestimulados a realizar aquela atividade. Então, o pensamento racional, o pensamento quase que automático é esse, pela não exigência. Mas também é importante nós olharmos que hoje é uma estratégia política de relações internacionais com base no princípio da reciprocidade. O governo federal lançou essa cortina de fumaça. Vamos passar a exigir, com um período de tempo, uma transição até essa exigência, esperando que os representantes dos ministérios das relações exteriores destes 4 países nos procurem e, a partir disso, seja estabelecida uma negociação. Se virão frutos ou não virão frutos dessa negociação, eu confesso que eu não sei, é difícil nós determinarmos. Mas reitero que me preocupa a exigência desse visto, uma vez que isso pode afetar alguns setores da economia, como é o caso do turismo que nós mencionamos há pouco. Acácio Miranda participou conosco, advogado, falando agora dessa exigência do governo brasileiro de vistos. Ele bem lembrou que isso vai valer lá em outubro, mas de qualquer forma, então, agora para os Estados Unidos, Japão, Canadá. Então, essa exigência que será realizada agora. Acácio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Marcelo, sou eu quem agradece. Um grande abraço a você, a Paula, ao Mota e a todos que nos acompanham. Bom dia. Bom dia.